Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar a mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, curar a dependência emocional e recuperar a coragem de agir em até 60 dias. E talvez, se essa é a sua busca, sair da dependência emocional, você está no lugar certo, porque a gente vai bater um papo aqui interessante hoje sobre um dos elementos que exemplificam muito bem a dependência emocional, que é a necessidade de aprovação, a necessidade de ser aprovada, a necessidade de ser validada por outras pessoas. E claro que isso dificulta a sua saída da dependência emocional. A dependência emocional é um sintoma de feridas emocionais. E você vai entender qual é a ferida emocional normalmente conectada a essa necessidade de aprovação, que é como uma coleira invisível. É como se você tivesse uma coleira e essa coleira, ela tem alguém que está te guiando. Então, o tempo todo você faz coisas para agradar as pessoas, para não deixá-las tristes. E claro que você vai acumulando tarefas, responsabilidades. E aí, claro, você tem a dificuldade de dizer não. Talvez essa conversa seja para você. Então, fica aqui comigo. Se você puder compartilhar esse conteúdo, eu agradeço. Deixa eu dar um bom dia para quem já está aqui comigo. A Margarete, a Lívia, a Thalita, a Penha Teixeira, a Maria Brito, a Islaine Gonçalves. Sejam bem-vindas para mais uma live da blindagem emocional. Então, sem mais delongas, hora de você pegar o seu papel e caneta para você tomar esse café da manhã aqui junto comigo. Eu estou com o meu café aqui, pega o seu café para a gente bater esse papo. Eu garanto para você que vai trazer talvez consciência. O meu objetivo aqui nessas manhãs, todas as manhãs, 8h15 da manhã, é exatamente trazer consciência. Quando você tem consciência de um problema, aí você começa a se movimentar. E a sua vida só vai mudar se você tomar decisões, se você fazer escolhas, se você fizer escolhas, se você sustentar essas escolhas. O que deixa a gente no sofrimento é não sustentar as nossas decisões. Porque você, como uma boa adulta que é, você sabe o que não é bom para você, só que você decide e você volta atrás. Quem aqui já viveu isso? Escreve eu aqui. Você talvez já tenha vivido isso várias vezes na sua vida. E talvez é o quanto antes para você poder sair dessa vida de sofrimento, como eu digo, uma vida que é difícil, uma vida que muitas vezes ela é pesada, é uma vida que faz com que você fique sem sonhos, sem perspectivas. Então, é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Deixa eu dar um bom dia para a Karina, que acabou de entrar, Juliana, também por aqui. Sejam bem-vindas. Espalhem, se você puder compartilhar, compartilhe para a gente começar a falar sobre essa necessidade de aprovação. E essa necessidade de aprovação, ela é uma consequência, a consequência da dependência emocional. E o que é a dependência emocional? É você ser dependente das suas emoções. Ou seja, as suas emoções, o medo, a raiva, a tristeza, elas acabam decidindo por você. Você já viveu aquela situação onde você, por exemplo, tem um problema, você decide tomar uma ação e você recua? Quem aqui já viveu isso? Escreve eu aqui se você já viveu isso. E você acaba recuando. E por que você recua? Porque você teve medo, por exemplo. E o medo é uma emoção. Ser dependente emocional é exatamente isso. Dependência emocional, Gata, é só sobre relacionamentos amorosos? Não, não é somente sobre relacionamentos amorosos. É sobre várias situações da sua vida que você perde o controle porque as suas emoções decidem por você. Existem escreva aí, 3 emoções básicas que elas estão, digamos, por trás da maioria de todos os nossos problemas. Medo, raiva e tristeza. Medo, raiva e tristeza. E essas emoções, quando elas vêm à tona, elas servem para te proteger.
Isso pode parecer contraditório, porque você vai falar o seguinte: ô gata, mas se você falou que eu sou dominada por uma emoção e essa emoção faz com que eu tome uma decisão contrária àquilo que é bom para mim, como que isso me protege? Sim, porque para sua mente tudo se trata de sobrevivência. A sua mente o tempo todo quer garantir a sua sobrevivência. Escreva aqui sobrevivência, para você não esquecer disso. O tempo todo ela quer garantir a sua sobrevivência. E para manter a sua sobrevivência, a emoção surge. E aqui, presta muita atenção, a necessidade de aprovação, ela muda totalmente o seu comportamento. E ela tem uma característica. Eu vou te fazer uma pergunta, e aí eu quero que você responda. Você tem irmãos? Sim ou não? Se você tem irmão ou irmã, você, na ordem de nascimento, você é a primeira filha, segunda filha, terceira filha, quarta filha? Coloca aqui para mim, qual é a sua ordem aí? Por quê? A necessidade de aprovação, ela se dá a partir normalmente do segundo filho. Por quê? Porque esse segundo, terceiro, quarto, e aí existem famílias que são bem numerosas, esses filhos muitas vezes não foram vistos, não foram acolhidos, não receberam afeto. E aqui a gente precisa entender a nossa história, a gente precisa entender a dinâmica das casas, das famílias de onde nós viemos. Lá atrás, e aí a gente precisa olhar para o nosso passado com total isenção, entender e compreender que olhar hoje para esse passado de uma maneira julgadora não vai te ajudar em absolutamente nada. Mas a gente precisa olhar sim para esse passado para compreender como que os nossos são dos seus pais, que tem um total impacto em como você viveu aquele ambiente, não permitiu, por exemplo, que sua mãe pudesse estar mais próximo de você. Aí você pode virar e falar para mim o seguinte: ô gata, mas eu sobrevivi a isso, eu estou forte, estou viva, mas provavelmente você carrega feridas emocionais. Escreva aqui, feridas emocionais. Uma ferida emocional, ela não cicatriza sozinha. Ela não cicatriza sozinha. E existem 5 feridas emocionais que fazem com que o seu comportamento mude. Então, muito provavelmente, você que hoje tem essa necessidade de aprovação e não consegue dizer não para as pessoas, você não consegue impor as suas vontades, você aceita muitas vezes as coisas caladas, porque você tem medo de ser rejeitada, você tem medo de ser abandonada, você tem medo de ser humilhada. Situações que você já viveu, Ó, Crochê Geri, por aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado. Feridas emocionais, isso, escreva. E existem 5. Existe a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, da traição e da injustiça. A gente precisa sempre compreender a criança que nós fomos. Essa necessidade de aprovação mostra o quê? Uma insegurança que você tem de sustentar as suas escolhas e suas decisões. Por quê? Porque você aprendeu, presta atenção, você aprendeu para sobreviver a muitas vezes se calar. Você aprendeu muitas vezes a não chorar. Você aprendeu a ser a boazinha, o bonzinho. Olha só, obrigado Adriano, legal, feridas emocionais. Crochê Geri, minha mãe viveu um relacionamento tóxico com meu pai. E eu acabei criando uma autodefesa no meu casamento. Exatamente, a gente aprende. Imagina você, criança, vivendo toda essa relação tóxica. É claro que a tua mente, por sobrevivência, ela guarda essa informação. Ela guarda essa informação para que você não viva isso de novo. E aí, qual é um caminho? E é um caminho inconsciente. Eu falo isso para você não se sentir culpada. E porque muitas vezes a gente se culpa pelas atitudes ou pela falta de decisão, por recuar numa escolha, mas isso é um movimento muitas vezes inconsciente. Por isso que ter blindagem emocional, escreva aqui, blindagem emocional, que é o domínio das emoções, é fundamental para você sair da dependência emocional.
é fundamental para você sustentar novos hábitos, novos comportamentos, é fundamental para você não ser vencido pelas emoções. E o que mais acontece, infelizmente, e eu vejo isso como hipnoterapeuta no meu consultório, são pessoas que estão exaustas de serem vencidas pelas emoções. Sabe a procrastinação, por exemplo? A procrastinação não é preguiça. A procrastinação é uma consequência de feridas emocionais. É algo que te joga para uma zona, digamos, de conforto, para você não se arriscar. Por quê? Porque talvez exista uma interpretação, escreva aí, interpretação, por conta de um aprendizado. Como escrever, tudo bem? Por isso que ter blindagem emocional é tão fundamental. É fundamental para você sair dessa necessidade de aprovação. Bom dia, Márcia. Bom dia, Cibele. O Adriano, olha só, sou o mais novo de 8 filhos. Hoje sinto que tenho dificuldades em tomar decisões. Adriano, ó, vamos olhar para esse contexto, né? Imagina o seguinte, 8 filhos e você é o mais novo. Não dá para imaginar, né? E aí, claro, eu não conheço a dinâmica da sua infância com pai e mãe, mas vamos imaginar só a sua mãe, olhando somente para a sua mãe. Você sendo mais novo, com mais 7 filhos, essa mãe, digamos que ela não tinha uma vida fácil, certo? Não era simples dela viver os afazeres do dia a dia, talvez ela trabalhasse também, ou seja, você provavelmente foi abandonado emocionalmente. E abandonado emocionalmente é diferente de abandono presencial, físico. O abandono emocional é quando as suas necessidades emocionais, quando você estava triste, talvez não tinha ninguém para te acolher. E isso gera, escreva aqui, um vazio emocional. Esse vazio emocional é como um buraco aqui no meio do seu tórax. Então o que acontece? Esse vazio emocional, enquanto ele não for preenchido, dói. Dói. É por isso que muitas pessoas elas ficam mais suscetíveis a compulsões, a relações de dependência emocional, a relações tóxicas, porque elas querem um alívio para aquela dor. Eu falei isso ontem, toda a compulsão é, digamos, tratada entre aspas, porque para tratar você precisa mudar essa interpretação, você precisa curar esse vazio emocional, ela é remediada, digamos assim, com essas coisas para tirar o alívio. E você sai para beber, e você bebe demais, aliviando aquela dor. Você não está feliz, na verdade, você está aliviando a dor. Tudo bem? Então, assim, a dificuldade em tomar decisões que o Adriano colocou aqui, aliás, Adriano, muito obrigado por você colocar isso. Isso é o quê? É um sinal de que o Adriano, para sobreviver, para ser visto por essa mãe, ele se adaptou. Então ele acabou aceitando que as pessoas falavam para ele, o que as pessoas meio que ordenavam ele fazer. E aí, claro, ele vai ficando inseguro. Ele não vai tendo autoconfiança. Escreva aqui, autoconfiança para tomar as decisões, para sustentar as suas escolhas. Só que a autoconfiança, Adriano, presta muita atenção agora, a autoconfiança, ela pode ser recuperada desde que você torne a sua autoestima saudável. E o que é autoestima? Autoestima é a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente se trata, a maneira como a gente se acolhe, especialmente nos piores momentos. Isso é autoestima. Autoestima não é o externo. As pessoas acham que autoestima é o externo. É você ter um cabelo super descolado, é você fazer procedimentos estéticos. Isso não é autoestima. Isso não é autoestima. Você não resolve a autoestima dessa maneira. Autoestima você resolve curando essas feridas emocionais. Tudo bem? E aí quando eu tenho autoestima, quando eu me enxergo como uma pessoa capaz, quando eu realmente me trato bem, eu consigo o quê? Confiar em mim. Eu consigo confiar nas minhas escolhas. Então, Adriano, para você ser mais seguro nas suas decisões,
Para você ter mais autoconfiança naquilo que você acredita, você precisa o quê? Recuperar a sua autoestima. Eu sempre digo, a sua autoestima de uma pessoa sem autoconfiança, ela está doente, ela está adoecida. Porque você tem uma imagem deturpada de si. Quem aqui se identifica com isso? Tem uma imagem. Se você perguntar para as pessoas, o que você acha de mim? Tenho certeza que as pessoas vão dar ótimos relatos, elogios sobre você, mas você não consegue se enxergar. Quem tem dificuldade? Porque quando você recebe um elogio, você não se embarga nesses elogios, mas você também sabe que aquela crítica que muitas vezes vem, aquilo não traduz quem você é. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Quanto mais você se conhece, você cura as suas feridas emocionais e você sabe quem é a pessoa que você é. Então você não vai cair se alguém te criticar, você não vai ficar correndo atrás dessa necessidade de aprovação. Porque essa necessidade de aprovação adoece a sua autoestima. Porque quando alguém, por exemplo, não te aprova, você se acha a pior pessoa do mundo. Você cai, você desmorona. Faz sentido isso para você? Ó, deixa eu dar um bom dia para a Maísa, a PA Antonelli, a Aline Arruda, a Selena também por aqui, a Claudinha, Crochê Geri. Pode colocar sua pergunta aqui, tá bom? Ó, deixa eu ler aqui um comentário da Crochê Geri. Eu e todas as minhas irmãs tratamos o marido com grosseria. É uma forma de não deixar ser ferida, mas a gente acaba se ferindo ainda mais. Exatamente. Exatamente. Muito boa a sua percepção, viu, Crochê Geri? Muito boa mesmo. Provavelmente existe uma lealdade emocional por talvez ter visto a mãe ser maltratada, ou a mãe já tratava mal o seu pai, e isso vira o quê? Um aprendizado. A gente aprende de duas maneiras, presta atenção, a gente aprende de duas maneiras. A gente primeiro aprende por impacto emocional, quando um fato acontece e tem uma alta dose de emoção envolvida. Por exemplo, vamos imaginar um cenário bem ruim, que não é muito bom. Você sofre um assalto. Aquilo tem um impacto emocional, certo? E a partir daquele momento, você passa, por exemplo, a andar pelas ruas da sua cidade muito mais atenta, porque o medo está te protegendo. Então você fica com esse medo gera uma atenção maior, beleza? Aprendizado por impacto emocional. Existem outros impactos emocionais que acontecem na infância. Por exemplo, às vezes quando você apanha, e aqui a gente, infelizmente, muitos adultos normalizam, né, terem apanhado na infância, como, não aconteceu nada, estou aqui vivo, está carregando várias feridas emocionais. Porque a criança, quando você era criança, você não tinha discernimento para entender por que você tomou, por exemplo, um tapa, por que você foi humilhada. Você não tem esse discernimento. Hoje, adulto, você pode olhar e falar, puxa, eu mereci realmente, mas a criança não. E naquele momento que você talvez tomou um tapa, criou-se ali uma necessidade de aprovação, de querer fazer tudo para ser aprovada, para não receber de novo esse tapa. Tudo bem? E a segunda maneira que nós aprendemos é por repetição. Então, seja a repetição que eu vejo todo dia, aquilo que eu escuto todo dia, aquilo que eu faço todo dia, esse é um outro aprendizado. Esse aprendizado, por exemplo, de talvez olhar a mãe tratando mal o pai, ou vendo o pai tratando mal a mãe, isso cria uma interpretação e esse aprendizado. Então eu passo, muitas vezes, a repetir aquele comportamento. Quem aqui se reconhece muitas vezes, reconhece as suas atitudes nas atitudes da mamãe, ou até mesmo do papai? Por quê? Porque é um aprendizado por repetição, entende? Então esses dois aprendizados fazem com que o seu comportamento seja, muitas vezes, incongruente com quem você quer ser. E isso tem a ver com a necessidade de aprovação. Quantas vezes, por exemplo, você não quis dizer não, mas você diz sim? Você diz sim por quê? Porque você aprendeu a dizer sim. Você aprendeu, entendeu, a tua mente compreendeu que se você diz sim,
Você é aprovada e ser aprovada garante a sua sobrevivência. Só que hoje, presta atenção, você não é mais aquela garotinha, aquele garotinho indefeso, você é um adulto, uma adulta. Você precisa quebrar esse padrão. Por quê? Tem muita gente hoje, por exemplo, que continua em relacionamento de dependência emocional, relacionamento amoroso, de dependência emocional. Por quê? Porque teme, e eu já tratei isso na hipnoterapia algumas vezes, teme desagradar a mamãe e o papai. Porque, digamos, mamãe e papai tinham lá um casamento, vamos chamar de feliz, e eles não querem decepcionar a mamãe e o papai, porque eles têm medo da reprovação da mamãe e do papai. E às vezes, olha só, eu já tratei uma pessoa que tinha esse medo da desaprovação dos pais, e os pais estavam falecidos já. Ô gata, como isso é possível? Porque a tua mente subconsciente, ela cria essas interpretações e essas interpretações moldam seus comportamentos. Por isso que eu disse, é um movimento inconsciente, não é um movimento consciente. Porque eu tenho certeza que você adulto, sabe, por exemplo, que se você está num relacionamento tóxico, esse relacionamento não é para você. Ninguém aqui, com todo respeito, é idiota de aprovar estar num relacionamento abusivo, tóxico. Faz sentido? Tenho certeza que não. Só que você não consegue sair. Você não consegue sair. Por que você não consegue sair? Porque existe essa interpretação que tem a ver com a sua ferida emocional. A ferida do abandono, a ferida da rejeição. São coisas que você talvez tenha vivido na tua infância e fazem você ter esse comportamento de querer agradar todo mundo. Só que presta atenção, se você continuar vivendo para agradar todo mundo, você não vive, você sobrevive. E aí é onde você precisa despertar a sua consciência para saber se isso está bom para você. Se estiver bom, está tudo bem. Para você está tudo bem viver agradando as outras pessoas, ótimo. Se é uma decisão consciente, eu quero viver agradando as outras pessoas, tá ótimo. Livre arbítrio, ótimo, perfeito. Mas se você está incomodada, se você está se sentindo sobrecarregada, se você não se sente valorizada fazendo tudo isso, está na hora de você mudar esse padrão. E esse padrão você precisa mudar como? Com blindagem emocional, curando as feridas emocionais. Porque senão você fica buscando o tempo todo preencher esse vazio emocional, e esse vazio emocional é como um buraco gigantesco. Ele nunca tem fim se você não for lá e tratar na raiz. Se você não for lá e ressignificar essas interpretações que a sua mente tem e que fazem você acreditar que se você não for a boazinha, o bonzinho, se você não aceitar tudo, amém, para tudo que as pessoas dizem e fazem com você, você não vai ser uma boa pessoa, que você vai ficar sozinha. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho só para eu saber se isso está fazendo sentido para você. Deixa eu ver aqui, ó, tem alguns comentários aqui. Bom dia, Cristina. Neide, sejam bem-vindas. A Dalva, seja muito bem-vinda. A Lúcia Lacerda, desculpa. Lúcia Lacerda. A Zilda também por aqui. Despete com José. Cris Conraz. 981 Gmail também por aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu ver aqui um comentário. Cadê? Da Crochê Geri. Também todas trabalhamos muito, porque minha mãe nos ensinou a não depender de homem. E acabamos sendo a provedora sem nos dar conta. Sim, olha só, isso é muito comum também. Muito comum também, porque você está seguindo aquilo que a mamãe acreditava. E aqui é sem julgar a mãe, mas era o que ela acreditava. E isso talvez não tenha a ver com você. Talvez, claro, eu acho que assim, você ser independente, você não ser dependente de ninguém, é importante. Mas quando você muitas vezes intensifica
a sua energia masculina em detrimento da sua energia feminina, e isso não tem nada a ver com sexualidade, ok? Isso não tem nada a ver com sexualidade. Nós temos duas energias, porque somos filhos de pai e mãe. Nós temos a energia masculina, que é força, que é ação, e nós temos a energia feminina, que é o autocuidado, a sensibilidade, a intuição. Todos nós temos. Só que, muitas vezes, eu coloco muito mais força na energia masculina, então eu fico ali no fazer, no fazer, no fazer, e claro que eu não vou dar conta. É como uma máquina, se você não para essa máquina de vez em quando para fazer uma revisão, ela vai quebrar. Ela vai quebrar. Então, às vezes, você está carregando e sendo provedora, por exemplo, da sua família, e isso é muito pesado para você. A partir daí, sabe o que acontece? Por exemplo, você traz para a sua vida homens mais fracos, homens que vão aceitar não serem os provedores. E, Gato, isso tem alguma coisa de errado? Depende. Depende se para você está tudo bem ser a provedora. Se para você está, como eu digo, livre-arbítrio. Se para você está tudo bem ser a provedora, maravilha. Mas se isso está te cansando, tem algum problema. E para ser a provedora, muitas vezes, você vai ter que gastar muita energia. Presta atenção. Tem muitas pessoas que estão lutando, por exemplo, com excesso de peso. Por quê? Porque elas comem demais, certo? E por que a gente come demais? Porque muitas vezes não é eu não tenho disciplina, eu não tenho força de vontade, não tem nada a ver com isso. Eu gasto muita energia e eu preciso repor energia. A gente repõe energia de duas maneiras. Através da alimentação, e aí, claro, se a sua alimentação não é uma boa alimentação, se você come coisas que não são tão saudáveis, a probabilidade de você aumentar teu peso é maior. E a segunda maneira que a gente repõe energia é através do sono, que aliás é a melhor maneira de você repor energia, mas talvez você não consiga dormir muito tempo, porque você tem que estar provendo o tempo todo. E aí, por isso que muitas pessoas estão lutando aí a luta contra a balança, porque elas precisam ser a provedora. Elas precisam ser fortes, elas precisam ter um corpo forte. Tudo bem? Faz sentido isso? A crochêgeria. Aí somos mulheres fortes e acabamos perdendo a feminilidade. Exatamente, o feminino, ele vai ficando mais fraco. E aí isso também destrói relacionamentos. Isso destrói relacionamentos. Cada um tem uma posição. E talvez, olha só, quando você tem muita energia masculina, às vezes você não está deixando, por exemplo, o seu marido também ter essa energia masculina. Porque vem uma raiva lá do passado, né? Aquilo que a gente falou da mãe, talvez, o que ela viveu, ou o que a mãe da mãe viveu. A gente carrega isso. Isso impacta no nosso relacionamento. Por isso que eu sempre digo, fazer as pazes com a história. Escreve aqui, fazer as pazes com a história. É um ponto essencial para você realmente ter uma vida diferente. Tudo bem? Meu marido não me trata mal, mas ele me cobra muito. Diz que não se sente acolhido e que não é feliz. Agora pediu um tempo, inclusive a viajar para a Europa com os amigos dele durante 14 dias. Olha, eu não conheço a tua história a fundo, estou aqui ouvindo o que você está escrevendo, né? Estou lendo o que você está escrevendo. Ele está buscando liberdade. Ele está buscando liberdade. E liberdade não significa que ele queira realmente acabar esse relacionamento com você. Mas ele está se sentindo sufocado. Olha só, ele vai viajar para a Europa com os amigos. Isso é liberdade, ele está buscando liberdade. Então talvez você precise ressignificar essas interpretações que você tem, esses aprendizados que você tem aí na tua mente, para poder ter um comportamento diferente. Para você conseguir talvez acolhê-lo, mas sem, claro, isso atingir os seus valores, entende? Isso é possível. Isso é possível. Eu sempre falo o seguinte sobre relacionamento. Muita gente usa essa expressão, né? Um casal tem que estar no mesmo barco. Estamos juntos no mesmo barco. Alguém já ouviu essa expressão? O Tederaldo, meu grande amigo, seja bem-vindo. Cacau também por aqui.
A Suzy Batista também. Alguém já ouviu essa expressão, né? Essa frase que é muito comum? Nós estamos no mesmo barco. Não adianta estar no mesmo barco se cada um está remando para um lado diferente. Um relacionamento saudável é quando ambos estão sim no mesmo barco, remando na mesma direção. Então, eu preciso permitir que o outro também me ajude a remar, eu preciso também ter o meu espaço. E isso só acontece quando a gente encontra essa blindagem emocional. Sem essa blindagem emocional, sem esse domínio das emoções, muitas vezes você vai se impor de uma maneira que não é tão afetuosa, não é acolhedora. E o pior de tudo é que talvez você, não sei, né, como é o teu casamento, mas talvez você esteja perdendo uma pessoa especial. Então, cure as suas feridas, tá bom? Cure as suas feridas emocionais. Esse é o primeiro passo, porque a gente precisa entender que enquanto as emoções, elas dominarem, elas tiverem, você apenas reage ao mundo. E reagir ao mundo é muito perigoso. É muito perigoso. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui a Crochê Geri. Disse que me ama. Oi, Leia, seja muito bem-vinda. Disse que me ama, mas que tem... Opa! Mas que tem... Alô, alô, vocês estão me ouvindo agora? Vamos ver se agora vocês estão me ouvindo. Acho que agora sim. Veja, dá um joinha agora se você está me ouvindo. Tá bom, calma, gente. Áudio zero. Só me diz agora se vocês estão me ouvindo. Sim ou não? Desconectou aqui, desculpa. Ele provavelmente tem as suas próprias feridas emocionais. Ele foi reprimido, essa repressão, muitas vezes, vem daquilo que ele viveu na própria infância. E aí ele se torna alguém buscando aprovação o tempo todo. Então ele não consegue se impor, e isso para ele deve doer internamente. Então ele também precisa curar as feridas dele. Mas você que está aqui, Crochê Geri, olha para as suas, porque isso vai ser muito bom para você. Você não precisa seguir a mesma história de sua mãe, da sua avó, enfim, das mulheres da sua família, que talvez viveram, e isso dentro, infelizmente, de uma sociedade patriarcal, que viveram, talvez, muitos problemas, viveram muitas desvalorizações, abusos. Você não precisa seguir esse padrão de guerra, entende? Você talvez esteja nesse modo guerra. O áudio vai ficar um pouquinho pior, mas eu tirei aqui porque eu acho que eu estou sem bateria. Acho que acabou a bateria do microfone aqui de lapela. Veja se vocês estão me ouvindo agora. Veja se vocês estão me ouvindo agora. Agora é um som ambiente, não vai ser um som tão, talvez, bonito, mas vocês vão me ouvir. Vocês estão me ouvindo agora? Põe aqui para mim só. Tirei aqui do microfone de lapela. Agora, beleza. Então,
o que acontece? Se você não cura as suas feridas emocionais, num próximo relacionamento você vai viver a mesma história. Repetição de padrão. E é isso que muita gente vive, repetição da história. Repetição da história. Ontem mesmo eu coloquei um post, né, exatamente falando disso, sobre, por exemplo, no caso era sobre traição. A pessoa viveu 3 casamentos com o mesmo contexto. Com o mesmo contexto. Por quê? Porque tem um padrão ali. O meu papel, inclusive, como hipnoterapeuta, a primeira coisa é identificar padrão. Identifica o padrão. A partir daí, você tem um caminho para ressignificar. Entende? Então, para você mudar a tua vida de verdade, não tem solução mágica. Seria bom, né? Se tivesse um atalho, se fosse ali um batuque, se fosse uma água milagrosa, seria ótimo. Mas uma mudança significativa, ela exige que você faça as pazes com a sua história, que você cure as suas feridas emocionais. E quando você não cura essas feridas emocionais, o que acontece? Você repete esses padrões. Ó, aqui a Crochê, os pais sempre o privaram de ter amigos. Todos eles falavam que eram más companhias. Veja, desde criança ele aceitou ser mandado por alguém. E aí por isso que, digamos, vocês se conectaram. Porque você gosta ou tem esse padrão de mandar. Entendeu? E só que agora, adulto, isso para ele não está funcionando mais. E é por isso que vocês dois precisam olhar para essas feridas emocionais. Tudo bem? Sim, ele diz que esse tempo é para curar as feridas emocionais dele, que ele sofre muito, que tem medo de me perder todas as vezes que brigamos. Olha só, ele acredita muito provavelmente num relacionamento. Mas assim, sendo muito honesto com você, ferida emocional não se cura com o tempo. Ferida emocional precisa ter ressignificação, precisa ter a quebra da emoção, né? Então, por exemplo, a hipnoterapia, que é a terapia que eu trabalho, ela é muito eficaz nisso. Por quê? Porque ela vai na raiz do problema. E ali você muda esse cenário, você muda essa interpretação. Você passa a olhar para aquela situação de uma maneira diferente. É uma libertação. Então, toma muito cuidado para não deixar, muitas vezes, de olhar para isso agora e se arrepender depois com o final de um casamento que me parece que tem aí como eu disse, talvez nesse momento vocês estejam remando para lados diferentes. Tudo bem? Aí a terapeuta pediu para ele curar isso para depois se envolver comigo caso a gente volte ou com outra pessoa. Eu acho que assim, curar é o caminho, sem dúvida nenhuma. Tanto ele quanto você. Eu acho que isso é fundamental nesse processo. Tudo bem? Para a gente fechar aqui a nossa conversa de hoje, e aí já te chamando, semana que vem não, amanhã, 8h15 da manhã, a gente tem, né, mais uma live da blindagem emocional, sempre às 8h15 da manhã. Eu retomei esse projeto das lives que eu quero trazer cada vez mais consciência para você com a sua própria história. E como a sua história afeta hoje as suas escolhas, as suas decisões, a vida que você tem hoje. Se você não reconhecer aquilo que a sua criança viveu, aquilo que a sua criança aprendeu, você vai ter muitas dificuldades de ter a vida que você merece, o que eu chamo de vida de coragem. E o primeiro passo é você, sim, curar essas feridas emocionais para criar blindagem emocional. Escreve aqui, blindagem emocional, que é o domínio das emoções. Quando você começa a ter essa blindagem emocional, você passa a fazer escolhas muito mais racionais, baseadas em evidências. A gente para de reagir ao mundo. E aqui é muito importante você compreender que a tua vida, ela vale muito. A vida que você tem hoje, ela vale muito. A vida que você vai viver vale muito. As pessoas que dependem de você, elas precisam de você saudável hoje. Seus filhos, suas filhas precisam de você saudável hoje. Então para de adiar esse confronto com a tua história. Para de ficar procurando. Haja. Você pode ter a vida que você merece.
Eu falo isso por mim e por milhares de pessoas que eu já atendi, mas falando por mim especificamente, eu fui uma pessoa e aí eu procurei no álcool uma fuga, procurei nas compras uma fuga. Isso me trouxe vários problemas, inclusive um tumor no pescoço. Só que no momento que eu curei as minhas feridas emocionais, aí sim eu pude viver a vida, que ela é boa para mim. Cada um vai ter uma vida de coragem de acordo com seus valores, princípios e sonhos. Então, a vida vale muito mais do que esse sofrimento que você está vivendo agora. Você não precisa viver buscando a aprovação de outras pessoas, porque isso adoece a sua autoestima. E sem autoestima você perde autoconfiança. E sem autoconfiança você não decide nada, você não toma decisões. E a sua vida só muda quando você decide, quando você age. A vida muda na ação. É quando as coisas acontecem. Se você não fizer nada a partir dessa conversa aqui, ok, essa conversa entrou aqui e daqui a pouco ela vai embora. Comece a agir para você mudar a sua vida. Eu confio em você. Tá bom? Um lindo dia para você e nos vemos amanhã às 8h15 da manhã. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!